Pessoal, vocês estão me ouvindo? Beleza, então tá bom. Eu acho que eu consegui mudar a configuração aqui para que todos consigam acessar sem a minha permissão. Eu esqueci de fazer isso antes, né, quando eu criei a reunião, tá? Me digam como que vocês estão. É uma semana pré-avaliações, não é, para vocês? Boa noite, boa noite. É assim? Eu respondi os tira-dúvidas até o dia 9, até quem tinha mandado até o dia 9. Aí, do dia 9, tá apertado, né, Leandro? Aí, do dia 9 para frente, eu vou responder amanhã, tá? Até o que eu conseguir, vocês mandarem, por exemplo, hoje à noite, eu vou tentar responder amanhã. Se eu não conseguir responder tudo até amanhã, no máximo até quarta, eu deixo tudo respondido, tá? Os tira-dúvidas para vocês irem com todas as dúvidas respondidas para avaliação, né? Eu sei que parece que começa na semana que vem, a partir de terça-feira, a partir do dia 22, vocês já conseguem agendar avaliações nos polos? E até o dia 28, A eu minha já acho, não vai é? ser dia 26. Aí, no sábado, dia 26, perfeito. Então, ainda bem que aí, se tiver mais alguma dúvida antes, eu consigo responder na semana que vem também, né? Na volta do feriado. O sábado, dia 27, Alexandre, dia 26, perfeito. Professora, pode levar aquela HP 40. Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que HP não pode, não. Não tenho certeza. Ó, o Alexandre falou que não, porque é uma calculadora, é um computador, né? Aquela calculadora, né, gente? Tem muitas funções, chiquérrima, maravilhosa. Mas eu acho que por ela ter um meio de comunicação mais apurado, mais avançado, eu acho que não consegue usar ela, tá? Diego levantou a mão. Professora, Ah, o Alexandre falando que levou a dele, não pôde usar. Oi. eu tô na dúvida na minha CQA, como que eu vou descobrir se o circuito é paralelo ou se ele é em série? Ah, tá. Para o circuito ser em série, a extremidade de um resistor tem que estar ligado na extremidade do outro, tá? Eu vou conectar aqui o meu outro usuário para mostrar para você, para fazer a representação. Quando está em paralelo, tem um nó que separa, tá? Um resistor do outro ou um ramo do outro. Né? Às vezes você vai ter mais de um resistor no mesmo ramo, aí eles podem estar eles têm que estar em série, se for no mesmo ramo. Agora, se tiver um nó, um pontinho separando eles, que o nó ele é formado por 3 ou mais ramos, aí ele vai estar em paralelo, tá? Mas eu vou fazer essa representação porque é disso que eu vou falar hoje, das leis de Kirchhoff, tanto para tensões quanto para correntes, tá? Aí a Mas eu, gente mas eu tenho algum cálculo, alguma coisa para especificar na minha CQA, ou é só eu colocar em paralelo ou em série? você tem algum cálculo? Qual que é a pergunta da sua CQA? Ixi, É para professora, falar agora quais os dispositivos que estão em série e quais que estão em paralelo? Eu deixa eu acho que só eu vi uma verificar aqui. dessa hoje, não tira dúvida. A senhora me respondeu hoje, só que aí a sua resposta para mim ainda ficou inconcreta ainda, eu não consegui entender. É, É, porque naquela pergunta pede para falar se a corrente é a mesma, se a tensão é a mesma, né? Se a corrente é diferente, se a tensão é diferente. Quando o circuito está em série, os dispositivos estão em série, a corrente é a mesma e a tensão é diferente para cada um. Quando eles estão em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente é diferente para cada um, tá? É invertido, né? O série e o paralelo, tá? A relação de corrente e de tensão. Deixa eu só conectar aqui com o meu outro usuário, tá? Para eu desenhar aqui para representar melhor. E essa, assim, não tem nenhum cálculo para você usar para representar isso. Na verdade,
você tem que escrever isso mesmo, que a relação, quando está em série, mesma corrente, tensões diferentes, e quando está em paralelo, mesma tensão e correntes diferentes, tá? Professora, essa da corrente diferente aí, no caso, quando está em paralelo, isso também dependeria da potência do resistor, né? Porque se o resistor for igual, a corrente vai ser igual, né? Da resistência, né? Do valor da E resistência, sim. Diga, Warley. Boa noite, tudo bem? A minha CQA é aquela que fala sobre a resistividade de um fio de cobre circular a 20 graus. Você sabe qual que é essa? Sei. Então, hoje você consegue dar uma explicaçãozinha sobre ela? Então, eu não sei se dá tempo de falar sobre ela aqui, mas eu vou fazer de tudo para falar, tá? Eu tenho a resolução dela aqui também. Respondi uma dúvida hoje sobre ela. E se você quiser, assim, para garantir, você consegue me mandar uma dúvida dela lá no Tira Dúvidas? Porque aí é garantido que eu consigo te responder pelo menos lá, se não der tempo aqui na aula hoje. É porque eu não sei a fórmula dela. Eu não. Da resistividade, do delta É, T. isso. Ela tem lá, fala lá sobre a resistividade do cobre, que é 1,723 vezes 10 a menos 6. Uhum. Eu não sei qual que é a fórmula da resolução dessa. Não, mas pelo menos a fórmula eu disponibilizo para você. Se conseguir me mandar um tira-dúvidas em cima dela também, aí eu consigo, é certeza que eu consigo te responder entre hoje e quarta-feira, Beleza, então. beleza? Beleza. Obrigado. Então, imagina. Diga, Gabriel. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Eu também te enviei uma dúvida da CQA. A minha é para saber a queda de tensão no R2, com a chave aberta e depois com ela fechada. Por Eu isso você tô, perguntou do circuito da chave semana passada. eu tô aqui querendo saber se eu conseguisse solucionar, né, a atividade. Se você puder depois dar um apoio. Claro, você mandou a dúvida? Mandei, já tem uns Tá. dias já, tem mais de semana, uma semana, mais, um pouquinho. Não, assim, eu respondi às dúvidas que tinha me mandado até o dia 9. Então deve ter 5 dias, se Ah, você tá, mandou. beleza. Mas Mas entre ela é um amanhã pouquinho e complexa. Nossa, é, mas entre amanhã e quarta-feira eu respondo em cima da sua dúvida específica, a sua pergunta lá, então, tá? O tá, seu tira dúvidas lá. E aí, se der tempo, eu faço, mostro aqui a fórmula para o Arley e abro o seu circuito aqui também para mostrar. beleza. Porque eu consegui duas soluções. Aí eu te enviei as duas. Eu não sei se uma tá errada ou tá Ótimo. certa. Tá? Não, perfeito. Eu respondo em cima delas, então, das suas Obrigado. perguntas lá. Imagina. Deixa eu só ver aqui. Vou tirar a tela. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Beleza, então. Então, eu vou começar aqui, porque é uma questão que tem gerou dúvidas em vocês também, né? Eu já ia falar sobre esse assunto, porque faz parte do planejamento do conteúdo de vocês, tá? Que são as leis de Kirchhoff. O que são essas leis de Kirchhoff para a gente? Vou desenhar um circuitinho aqui primeiro. Ixi, apertei o trem errado aqui. Ó,
Vou fazer um circuito primeiro. Se vocês tiverem dúvida, tá? À medida que eu for desenvolvendo aqui, vocês podem me interromper, pode perguntar, tá bom? Se eu não ver, levantar a mão aí, vocês podem abrir o microfone e falar, tá joia? Oi, Aline, tudo bem? Tudo e você, Rony? Joia, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha umas aulas práticas marcadas, eu tinha agendado e tudo. Parece que ficou para o dia 10 de maio, é isso mesmo? Isso mesmo, ficou pro dia 10 de maio. E não vai interferir Porque a minha prova presencial ficou marcada para o dia 26 agora. Certo. Aí não vai interferir. O professor Marquinhos disse que pediu para o professor, né, que fez a seleção das questões, Sim. fazer ela até a 8ª semana, tá? Dos assuntos, né, que vão ser abordados até a 8ª semana, e não abordar questões que cairão na aula prática, entendeu? Para Tá não ok. prejudicar vocês, né? Tá bom, então, Tá? obrigado. A Só sua pra te- prova está agendada para que dia? Dia 26 agora, 26/4. 26, certo. Se você tiver alguma dúvida nas questões, tenta mandar antes do dia 26. Então, eu provavelmente não vou conseguir responder vocês, vou fazer de tudo para conseguir, tá? No feriado. Mas se eu não conseguir, na terça-feira, dia 22, eu estou de volta, e aí eu coloco as dúvidas em dia. Mas o que mandar até quarta-feira de manhã, eu vou responder tudo, vou deixar tudo respondido até quarta-feira de manhã dessa semana. Aí o que mandar depois, se eu não conseguir no feriado, no retorno do feriado eu respondo. Tá bom, então, obrigado. Imagina. Vou colocar uns valores diferentes aqui, gente. Vou colocar todos os valores diferentes, tá? Pra gente não misturar. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 9. Ó, o nó que eu comentei com vocês é esse pontinho aqui. E aí nós temos, assim, alguns conceitos, né, para tratar aqui hoje, que são referentes ao Kirchhoff. Quem é o Kirchhoff? O Kirchhoff, galera, foi o rapaz que estudou o comportamento da tensão e da corrente. Deixa eu virar assim, vocês vão verem melhor. O comportamento da tensão e da corrente quando a gente tem malha. Então, o que é uma malha? É uma parte fechada, assim, do circuito, que a gente consegue fazer uma análise começando em um ponto, percorre todo esse espaço e volta nesse mesmo ponto, tá? Isso é uma malha. Aqui, então, nós temos duas malhas, tá? E aí, para essas duas malhas, eu vou chamar a corrente que percorre cada um. Travou? Tá travado, gente? Aqui tá normal. Tá normal? Ah, beleza. Aqui nós temos duas correntes, tá? Então, eu vou chamar essa corrente da malha do lado esquerdo de I1 e a corrente da malha do lado direito de I2, tá? E o que o Kirchhoff fala para a gente? Ele tem duas leis, tá? Uma para corrente e uma para tensões. A lei que ele fala, que ele usa para corrente,
é que a soma das correntes que chegam em um nó, ela é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, o que significa isso? Vocês estão vendo que a corrente I1 aqui, ela vai, se a gente começar a percorrer, né, seguir ela daqui, ó, ela vem, passa por esse resistor, passa por essa fonte, por essa, e chega nesse nó aqui. E aí, 2? Aí, 2 vem, passa por esse resistor, por essa fonte, e chega até aqui. As duas chegaram nesse nó. E as duas vão se somar e vão se igualar a uma corrente que vai sair desse nó. Então, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, a corrente que passa aqui pelo resistor de 3 ohms e por essa fonte de 5 volts, ela pode ser chamada de um outro nome. Ou ela pode ser I1 mais I2, por causa do sentido, que essas correntes estão chegando nesse nó, ou ela pode ser chamada de uma outra corrente, tá? Ela pode ser uma I3, por exemplo, tá bom? Vou chamar ela de I3, essa daqui, ó, que está passando por esse ramo. O que é o ramo? Vamos lá para outro conceito. Então, agora a gente vai ter o conceito de nó, ramo e malha. Aline, Oi. eu posso te interromper mais só um pouquinho? Você está Pode. compartilhando a tela? Porque eu não estou vendo nada aqui. Não, eu estou compartilhando a tela. Mas alguém não está vendo? Não está aparecendo para mim, só a sua imagem. Aqui para mim Tá tá ok. normal. Tá normal aqui. Tá. Aqui também tá normal. Tá, eu vou tentar sair e entrar de novo, pode ser isso. Também tá normal. Ô, Rony, pode ser a tela que você fixou aí, às vezes não é a que ela está apresentando. Só fixa a tela que ela está apresentando. Novamente. É porque Obrigado. eu estou apresentando, Rony, por um outro usuário meu. É que eu uso o tablet. Que eu uso o tablet, aí para eu conseguir desenhar na tela e mostrar para vocês os cálculos e fazer as representações. Aí tem uma outra, assim, você pode olhar aí que tem um outro usuário compartilhando na tela. Se você desfixar o meu usuário que eu estou falando aqui Tá, agora, tá ok. Entendi, beleza? entendi. Tá. Valeu. Eu que agradeço. Pessoal, o ramo, então, é como se fosse um fio do circuito, ó, por onde essa correntezinha aqui está passando, e aí nesse fio tem vários dispositivos aqui ligados, né? Nós temos resistor de 9, resistor de 10 e a fonte de 12. Aí a gente tem mais um outro ramo aqui, que é esse da esquerda, tem uma fonte de 6, uma fonte de 8, um resistor de 15. E tem um terceiro ramo nesse circuito. É esse do meio aqui, ó. Que tem um resistor de 3 e uma fonte de 5 volts. E aí, os elementos que estão no ramo, eles estão em série, tá? Agora, se não está no mesmo ramo, provavelmente eles estão em paralelo ou eles estão dispostos de uma maneira mista, né? Talvez eles estão em ramos diferentes, mas eles não estão diretamente em paralelo. Às vezes tem uma série ali no meio, tem que fazer uma análise, tá? Nesse caso, os 3 ramos estão em paralelo. Como que eu sei disso? Porque tem um nó em comum entre eles. Esse pontinho azul aqui, ó, ele é um nó, né? Esse pontinho azul. E esse nó, ele tá ligando esses 3 ramos, ó. Um nó é formado por 3 ou mais ramos, tá? Vou falar muito, isso vou repetir muito para gravar mesmo. E a malha, então, é esse circuito fechado. Tem nó na malha normalmente. Por quê? Se o circuito tiver uma malha só, ele só tem uma malha, então ele já é um circuito totalmente em série, é um circuito fechado, tá? Então, esse daqui tem 2 malhas, beleza? Nós falamos da lei de Kirchhoff para corrente, né? E qual que é a lei de Kirchhoff para tensão? Ela fala para a gente que
a soma das quedas e elevações de tensão em uma malha, ou seja, nesse circuito fechado aqui, ó, nesse pedacinho fechado aqui, ela tem que ser igual a zero. Ai, professora, o que é queda? O que é elevação de tensão? O que é isso? De onde você tirou essas coisas, né? Que esse nome mais estranho agora para misturar com eletricidade, com circuitos elétricos. Perfeito. Tudo que consome energia, que faz eu gastar energia, vai consumir tensão. E aí, isso é considerado uma queda de tensão. Tudo que fornece energia, então uma fonte, né, que vai trazer tensão para a gente, que a partir de uma força eletromotriz vai gerar uma corrente ali no circuito, é considerado elevação de tensão. Ah, então todas as fontes aqui são elevações de tensão. Calma, tem que analisar o sentido que a corrente está passando nessa malha, tá? Porque às vezes a fonte ela não vai ser uma elevação. Se ela estiver no sentido contrário, ela também vai ser considerada uma queda. E como que eu sei que uma fonte é considerada uma queda? Todas as resistências vão ser quedas, tá? Porque elas vão consumir tensão. Resistência não vai fornecer tensão, tá bom? Não vai. A gente converte energia elétrica em energia térmica com a resistência, mas ela não fornece tensão, ela consome, tá bom? Então, ó, resistência é sempre queda. E a fonte? Quando que eu vou considerar uma fonte como uma queda de tensão? Seguinte, a fonte, ela tem polaridade, né? Positiva e negativa. Então, a parte maior dela aqui é positiva e a parte menorzinha é negativa. Pra vocês não esquecerem, tá? Para decorar, enquanto vocês não habituam, né, a trabalhar com isso, pensa que para fazer o sinal de mais, a gente precisa de mais traço aqui, ó. Então, é a parte positiva dela, tá? E para fazer o sinal de menos, eu preciso só de um tracinho. Então, pode ser um traço pequeno. E aí, quando a minha corrente passar do positivo para o negativo em um circuito, ela é considerada uma queda de tensão. Caso contrário, se a minha corrente passa do negativo para o positivo, ela vai ser considerada uma elevação, tá? Vamos analisar aqui, ó, para ver se ficou legal essa explicação aí, se deu para absorver. O sentido dessa corrente aqui, ó, é no sentido anti-horário, certo? Ou no sentido horário? Horário, perdão. Para mim aqui tá no horário, né? Então, ó, segue o sentido da seta aqui. Vamos lá. Se a gente começar a analisar a partir desse nó, eu vou vir com a corrente aqui, ela passa no resistor de 115, que é considerado uma queda ou uma elevação? É uma queda. É uma queda. Então, aqui já é uma queda, ó. E aí ela vai continuar a corrente e vai passar por essa fonte de 8 aqui, ó. Ela está passando no sentido do negativo para o positivo. Se ela está passando do negativo para o positivo, ela é considerada uma elevação. Isso, beleza. E aí saiu dessa fonte, a corrente continua percorrendo aqui, ó. Passou pela fonte de 6, no sentido negativo, ó, do menorzinho para o maior aqui. Ela também vai ser considerada elevação, certo? E aí a gente vem, ela continua e passa pelo resistor de 3 ohms. Passando pelo resistor de 3, resistor, lembra, consome, né? Então, ela vai ser queda de novo, beleza. Saiu do resistor de 3 ali, ó, ela vai descer e vai passar pela fonte de 5 até voltar para aquele nó de onde a gente começou a análise, tá? Só que aqui ela passa do positivo para o negativo. Olha lá. Ó.
passou do positivo para o negativo, é considerada queda. Então, essa fonte aqui vai ser uma queda. E como que eu monto, né, essa análise aqui pela malha, né, como que eu monto essa equação, esse equacionamento aqui, porque o que vai ser pedido normalmente quando a gente tem Kirchhoff para fazer essas análises de malha? O valor da corrente, ou então o exercício vai dar o valor da corrente, vai pedir o valor do resistor equivalente, por exemplo. Então, a gente vai ter N possibilidades, né? E aí, agora, nossa, como demais aqui, perdão. Ixi, as coisas que eu tô... Aí. Agora nós vamos, então, descobrir o valor das correntes I1 e I2 através do método de Kirchhoff para análise de malhas, tá bom? Agora que a gente já sabe o que é queda, o que é elevação, vamos montar vamos montar as equações para a gente achar as correntes, tá bom? Começando, então, vou começar aqui pela primeira malha, tá? Começando aqui pela primeira malha, gente, vou fazer esse mesmo percurso, só que agora anotando. O que for queda, eu vou anotar com valor negativo. E o que for elevação, eu vou anotar com valor positivo, tá bom? Então, começando aqui, ó, passando pelo resistor de 15, qual que é o grande segredo do negócio aqui? Como é queda e elevação de tensão, como que eu calculo a tensão mesmo? Aquela formulazinha, ó, que é tão fácil que quem vê ri, não é? Se não me engano, tensão se não me engano, é voltagem vezes São Pere, alguma coisa assim? A gente vai multiplicar o valor do resistor pela corrente que passa por ele, né? Para a gente calcular isso. Pois não, Silveira? Boa noite. Boa noite. Eu não entendi porque eu não entendi o princípio por onde eu começo a analisar o circuito. Porque se tem um ponto específico ou se eu posso começar de qualquer ponto. Você pode começar de qualquer ponto, desde que você volte para aquele mesmo ponto, no final da análise da malha. Não tem um ponto específico. Beleza? Como são quedas e elevações de tensão, então a gente vai ter que calcular a tensão no resistor, a tensão da fonte já está ali, a gente só vai ter que pôr o sinal correto para ela, né? E aí, como a tensão do resistor V é igual a R vezes I, então vai ser o valor do resistor vezes a corrente que passa por ele. Nesse caso aqui, a corrente que passa por ele é a I1, né? Então, beleza. Como é queda, a gente tem um sinal negativo, tá? Ok, então aqui nós já analisamos esse resistor aqui, tá bom? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar ele aqui então, ó. Esse daqui, ó, vou passar um marca-texto nele para a gente saber que a gente já analisou ele, tá? Ele já entrou ali na conta. Agora, vou usar a fonte de 8 volts. A corrente está passando no sentido negativo para o positivo da fonte, né? Então, ela vai ser considerada uma elevação. Então, o sinal dela é positivo. Opa, ai meu Deus. Olha aqui. Mais 8, porque é tensão. Depois passa na fonte de 6, no sentido negativo para o positivo também. Então, também é uma elevação. Então, mais 6. E agora a gente vai analisar o resistor de 3. Resistor a gente já sabe que é negativo, né, gente? Então, tá bom. O que vai acontecer ali? A corrente que passa pelo resistor 3 é a corrente I3, que é uma soma, né, da I1 mais a I2, não é? Então, vou colocar aqui menos 3 e 3, tá? E, por último, antes de chegar nesse ponto aqui, que a gente estava analisando, ó, já vou marcar aqui tudo que a gente analisou, tá? A gente já veio até aqui, ó.
vai passar pela fonte de 5, só que do positivo para o negativo dela, então vai ser considerado uma queda. Então vai ser menos 5, e a soma das quedas e elevações de tensão em uma malha é igual a zero. O Kirchhoff fez essas análises, montou os circuitos, fez os cálculos, fez as medições e chegou a essa conclusão depois de muitos e muitos testes, tá bom? Belezinha até aqui? Tranquilo? Então tá bom. Agora eu vou fazer a análise do outro lado, tá? Vamos lá. Ó, eu já vou anotar aqui também para a gente não esquecer que I3 é igual a I1 mais I2, tá? Por quê? Para a gente ficar só com duas incógnitas depois, para entrar no sisteminha linear simplesinho aqui, a gente pode substituir aqui onde tem I3, a gente colocar I1 mais I2. Beleza? Agora, deixa eu marcar esse coleguinha aqui também, ó, que a gente já analisou ele desse lado. Agora nós vamos fazer o outro caminho, tá bom? Vou até mudar aqui a cor do marca-texto aqui. Agora nós vamos marcar de verde, quando a gente analisar lá. Agora vamos para outra corrente ali, tá? Ó, analisando lá o outro caminho agora, que a corrente do outro lado faz, que é a I2 para a gente ver o que tem de queda e elevação de tensão nesse outro caminho, nós podemos começar por qualquer lugar aqui. Opa, dá licença, negócio. Eita, nossa senhora. Não. Pronto. Então, aqui, ó. Diga, Sandro. Desculpa, acho que eu boiei numa parte aí. De onde saiu essa corrente 3 aí? I3? A corrente I3, ela é a soma das correntes I1 e I2 que estão chegando no nó, lá em cima. Porque pela lei de Kirchhoff para correntes, né, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Então, a gente deu um nome para ela de 3, mas ela, na verdade, é a soma de I1 mais I2. Ah, tá, obrigado. Porque se eu fosse colocar aí, eu colocaria a I2. I2 tem as duas. Tem a I1 de um lado e a I2 do outro, né? Isso. Aí, ao invés de colocar I3, você poderia colocar I1 mais I2, mas se você colocasse só I2, aí ia dar diferença nos cálculos. Não, eu faria igual você falou, eu colocaria I1 e I2. Ah, então beleza, aí dá certo também, tá? Mas não precisa... Eu boiei na I3, mas tá bom. Não, obrigado. tranquilo, obrigado a você. Uhum. Ó, eu vou começar aqui agora desse lado, então a corrente vem, passa pelo resistor de 9, né? Então, aqui a gente já sabe que ele é uma queda. 9 vezes a corrente do lado de lá é a I2. Aí ela vai subir, vai passar pelo resistor de 10. Outra queda, hein? 10 I2. E aí ela vai passar por essa fonte aqui, ó, no sentido do positivo para o negativo. Uma queda também, queda negativa, que é o menos 12, e aí desce. Aqui, a gente pode chamar de novo, um resistor queda, vezes I3, e aí ela passa nessa fonte de 5 aqui, no sentido positivo para o negativo também, outra queda. Menos 5 é igual a zero. Agora, vamos organizar essas equações aqui, né? Deixa eu chegar isso aqui para baixo. Para eu poder arrumar essa equação aqui de cima. Ó, aqui eu vou colocar os i's tudo do lado esquerdo e tudo que é número, só valor, eu vou colocar depois da igualdade, tá? Para separar a incógnita de um lado e valores do outro já, tá bom? Então, aqui a gente vai ter menos 15 e 1, né? 8 mais 6, 14. 8 mais 6, 14. Menos 5
9, né? Então, 9 positivo, mais 9, menos 3, no lugar do I3, eu já vou colocar aqui I1 mais I2, tá, galera? É igual a zero. Diga, Silveira. Sempre que eu analisar, vou usar esse sentido, tem um sentido específico, é pré-determinado ou pode variar? Olha, o ideal é você analisar pelo sentido da maior fonte que tem na malha, porque ela provavelmente que vai determinar o sentido da corrente. Ou pelo somatório de fontes que tenham um maior valor, um valor mais significativo no circuito. Por exemplo, se você quisesse adotar o sentido anti-horário aqui para I1, talvez a gente encontrar um valor negativo para a corrente. Existe corrente negativa? Não, só significaria que a gente adotou o sentido invertido para analisar. Não tem problema, tá? É só você, depois, para substituir isso no sistema linear, continuar usando o sinal negativo dela para encontrar o outro valor da outra corrente, para não interferir na análise, mas isso significaria que você adotou o sentido invertido, tá bom? Na malha I2, por exemplo, provavelmente o sinal da corrente a gente vai encontrar negativo. Por quê? Porque a fonte que tem lá naquela malha que é maior, ó, nessa malha aqui do lado de cá, é a fonte de 12 volts, né? E o sentido dela, ó, do negativo para o positivo, ele está indo diretamente oposto ao sentido que a gente adotou. E se a gente fosse analisar a fonte de 5 também, né, que são as duas fontes dessa malha, o nosso sentido de corrente também está contrário. Então, provavelmente nós vamos encontrar um sinal negativo para essa corrente aí no final da análise. Vai significar que a gente adotou o sentido invertido da corrente, mas não vai estar errado. Se a gente medir, vai encontrar o mesmo valor. Tá bom? Então, vamos lá. Continuar aqui. Vou diminuindo aqui para a gente ir aproveitando o espaço, tá? Bom, aqui então a gente vai ter menos 15 e 1, mais 9, menos, aqui ó, uma distributiva, né? Menos 3 e 1, menos 3 e 2 é igual a zero. Então, eu tenho agora menos 15 e 1 com menos 3 e 1, menos 18 e 1, menos 3 e 2, que é igual, eu vou passar o 9 agora, gente, eu vou deixar ele do lado de lá do igual já, tá? Incógnitas do lado esquerdo, números do lado direito, tá bom? Como ele tá positivo aqui, ele vai negativo para lá. Nossa, tá tudo com sinal negativo, professor, que agonia. Tudo bem, vamos multiplicar por menos 1, todo mundo aqui? Se eu multiplicar todo mundo por menos 1, de um lado e do outro da equação, fica todo mundo positivo, certo? Então, agora eu vou ter aqui, ó, equação 1, 18 e 1, mais 3 e 2 é igual a 9. A senhora manteve o menos 18, né? Ai, meu Deus, fiz errado. Deixa eu apagar ele aqui. Agora sim. Obrigada. Essa aqui é a equação 1, tá? Vamos guardar ela aqui por enquanto, para a gente usar ela depois. Agora vamos organizar essa daqui, que foi a equação que a gente tirou da segunda malha lá. Então, eu tenho aqui menos 9 e 2 com menos 10 e 2, eu vou ter menos 19 e 2, menos 12 com menos 5, vai dar menos 17. E lembra do I3? Que ele é I1 mais I2 é igual a zero. Então, eu tenho menos 19 e 2,
menos 17. Aqui eu vou ter uma distributiva de novo. Então, eu tenho menos 3 e 1, menos 3 e 2 é igual a 0. Vou juntar os i1s aqui agora, só tem um, né? É o menos 3 e 1 e 2. Tem o menos 19 e o menos 3, né, agora. Então, menos 22 e 2 é igual... No numeral, eu só tenho menos 17. Eu vou passar ele para o outro lado, ele está negativo aqui, né? Ele vai, então, positivo. Agora, nós temos uma segunda equação. Pessoal, nós temos duas formas de resolver isso daqui. Ou por sistema linear, ou eu posso usar o método de substituição, tá? Como que eu faço com o método de substituição? Eu vou isolar uma incógnita aqui, numa das equações, e o valor que eu encontrar, que na verdade vai ter, a outra incógnita vai ficar, né? Se eu isolar o I1, por exemplo, eu vou ter o I2 ali, vai continuar o I2. Eu vou substituir essa incógnita, esse valor, lá na outra fórmula. Eu vou ficar, por exemplo, com I1 é igual a 9 menos 3 e 2 sobre 18. Onde for I1, lá na outra fórmula, eu vou colocar essa fração toda lá, tá? Para continuar resolvendo. Ou eu posso fazer por sistema linear, tá bom? Eu acho que dá para fazer dos dois jeitos aqui, dá tempo de fazer das duas formas, tá? Vou fazer primeiro, então, usando o sistema linear. Por que eu vou fazer primeiro usando o sistema linear? Tem gente que tem preferência por essa maneira de resolver, porque acha que resolve mais rápido. E tem gente que não tem muita confiança para resolver com ela e prefere fazer por substituição, porque acha mais confiável, tá bom? Então, vou resolver das duas formas para vocês. Vocês poderem ter escolha na hora de resolver. Com o sistema linear, gente, eu vou ter aqui, ó, 18 e 1, mais 3 e 2, igual a 9. Tem que pôr as duas fórmulas aqui, tá? Menos 3 e 1, menos 22 e 2, que é igual a 17. Como que eu faço para sair disso daqui? Eu tenho que somar as duas equações de forma que eu elimine uma das incógnitas já. Professora, mas tipo assim, se eu somar 18 e 1 com menos 3 e 1, eu vou ficar com 15 e 1, não vou? E se eu somar 3 e 2 com menos 22 e 2, eu vou ficar com menos 19 e 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar, tá? A equação de baixo por um valor, aí eu multiplico todos os termos dela, de forma que, quando eu somar as duas equações, eu vou eliminar uma das incógnitas. Se eu multiplicar todo mundo aqui por 6, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter nela, ó, menos 3 vezes 6 vai dar menos 18 e 1. Menos 22 vezes 6 vai dar menos 132 e 2. E 17 vezes 6 vai dar 102. 34 vezes 3, 90, com 12, 102. É igual a 102 aqui. Certo? Vou copiar a primeira equação aqui em cima de novo. 18 e 1, mais 3 e 2, porque ela não mudou nada, né? A de cima continua a mesma coisa. Só que embaixo a gente multiplicou todo mundo por 6, tá? Agora, somando, o que vai acontecer? Quem que vai sumir aí, hein? Opa, selecionei coisa demais aqui, não devia. Ai, meu Deus do céu.
Ó. 18 e 1 aqui vai sumir, né, galera? 18 A primeira incógnita. É, o I1, na verdade, ele vai ser eliminado. Que eu vou ter 18 e 1 menos 18 e 1 na soma. E aí eu vou ter, então, 0 do lado de cá, ó. Menos 132 e 2 mais 3 e 2 vai dar menos 129 e 2 e vou botar um mais aqui. 9 mais 102 vai dar 111. Agora, viu? Ó, como eu previa, o sinal está errado, né? Aliás, o sentido está errado, porque o sinal da I2 ficou negativo. Oi? Teria que inverter com. Tem que inverter o sinal, o sentido lá para analisar, né? Isso mesmo. Agora, então, ó, o que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar por menos 1 para eu já jogar esse sinal para o outro lado, né? Então, eu vou ficar com 129, oh, meu Deus, aqui, 129 e 2 é igual a 111. O I2 é igual a 111 dividido por 129. Isso vai dar uma enorme corrente. Que número de sequência? 0,86 ampere, né? E 2, ó. Beleza. Vai ficar negativo, né, gente? Porque aqui, ó, o sinal veio para cá, né? Aqui também. Então, eu vou manter o sinal aqui para mostrar para a gente que o sentido que adotamos está errado, está invertido, tá? Não é errado, é invertido. E por que também que eu tenho que manter esse sinal? Por quê? Agora, eu posso simplesmente pegar o valor de 2 e substituir em qualquer uma das fórmulas que nós tínhamos aqui anteriormente, tá? Para poder encontrar o valor de 1. Mas eu tenho que manter esse sinal original que eu encontrei na resolução da equação. Senão, não dá certo, tá? Para recalcular. Eu vou usar o valor aqui agora nessa primeira fórmula. Então, 18 vezes menos 0,86. Opa, é o I1, gente, esse aqui. Eu tenho que substituir lá o I2. 18 I1 mais 3 vezes menos 0,86 é igual a 9. 18 I1 3 vezes 0,86 vai dar 2,58. Como é uma multiplicação de um valor positivo por um negativo, resultado aqui vai ser negativo. Então, menos 2,58 é igual a 9. Agora, eu vou passar esse 2,58 para o outro lado. Ele está negativo, ele vai positivo. Então, 18 e 1 é igual a 9, mais 2,58. 18 e 1 é igual a 11,58. E 1 é igual a 11,58 dividido por 18. Isso vai dar 11,58 dividido por 18, 0,64 ampere. Tá? Agora deixa eu ir organizando aqui para manter a resolução tudo numa página só, né? Certo, galera?
Alguma pergunta? Vou fazer o método por substituição, tá? Para quem tem preferência por ele, para a gente ver se dá o mesmo valor, né? Ver se é verdade. Vai que não é. Vou colocar aqui na frente. Não, embaixo mesmo. Pronto. Passar um traço aqui, agora eu vou fazer pela substituição. Vou pegar essa mesma fórmula, 18 e 1, mais 3 e 2. Nossa, grande demais. Peraí. É igual a 9. Bom, tanto faz aqui a incógnita que eu vou isolar, tá? No final a gente vai chegar nos mesmos resultados, tá bom? Então eu vou optar aqui por isolar, deixa eu pensar aqui. Nossa, vontade de dividir todo mundo por 3 aqui para ficar uns valores pequenos, sabe? Dá para fazer isso, gente? Dá para simplificar todo mundo por 3, né? Mas vou manter assim, tá bom? Vamos lá. Então vai ser 18 e 1 é igual a 9, menos 3 e 2. E 1 é igual a 9, menos 3 e 2 sobre 18. Agora eu vou pegar isso daqui e vou jogar naquela segunda fórmula que a gente tirou do sistema linear, tá? Que a gente tirou da malha, né? Que compôs o sistema linear aquela hora, para a gente encontrar o valor de 2, ó. Que é essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter que menos 3 e 1, menos 22 e 2, que é igual a 17. Agora, onde é I1 aqui, eu vou substituir por esse valor feio aqui, tá bom? Então, vai ser menos 3, que multiplica 9, menos 3 e 2 sobre 18. Oh, que é isso aí? O cérebro não está acompanhando a mão hoje. Menos 18, menos 22 e 2, que é igual a 17, tá? Pessoal, isso daqui dentro é uma distributiva. Então, eu vou ter que multiplicar pelo de cima e dividir pelo denominador, tá? Então, seria menos 3 vezes 9 dividido por 18, tá bom? Nós vamos manter aqui, ó. E depois, menos 3 vezes menos 3 dividido por 18. Beleza? Se vocês preferirem, a gente pode separar aqui as duas frações. Aí, o menos 3 multiplicar as duas frações, tá? Dá na mesma. Menos 3 vezes 9 dá menos 27 dividido por 18. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9 e 2 dividido por 18. Menos 22 e 2, que é igual a 17. O que eu vou fazer aqui já, para já dar uma melhorada nisso, né? Vou deixar os I2 de um lado, os números do outro, tá? A gente pode colocar o 18 como o mínimo múltiplo comum de todo mundo aqui também, para simplificar. Ou o que eu aconselharia vocês a fazer para diminuir a quantidade de número e de cálculos. Já dividir o 27 por 18, por exemplo. Dividindo 27 por 18, eu acho que a gente vai ter
1,67, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. 1,5. Ó, gracinha. Menos 1,5. Então, e o 9 dividido por 18? 0,5 e 2. Menos 22 e 2, que é igual a 17. Então, eu tenho aqui, de I2, desse lado que eu vou manter, o meio e o menos 22. Então, eu vou ter menos 21,5 e 2, que é igual a 17. Eu vou mandar esse menos 1,5 que está aqui para o lado de lá, ele vai positivo, né? Mais 1,5. Então, eu vou ter menos 21,5 e 2 é igual a 18,5. Para eu tirar esse sinal negativo da incógnita, vou multiplicar por menos 1, e aí eu tenho 21,5 e 2 é igual a menos 18,5. E aí agora o 21,5 está multiplicando o I2, ele vai passar dividindo. Então eu vou ter que I2 é igual a menos 18,5 dividido por 21,5. Vamos ver aqui quanto que vai dar isso agora. Dividido por 0,86, né? Sabe? Tem que dar 0,86, gente. Olha, não é que deu? Meu Deus. Oh. Não é mágica, é matemática, né? Só que negativo, né, professor? Só que negativo, obrigada, é verdade. Isso. Cadê aqui? Negativo, ó, é menos 18 dividido por menos 21,5. Então, porque a gente manteve as mesmas equações, sentido invertido, do mesmo jeito, né? Aí, substituindo esse mesmo valor na equação de cima, de novo, se eu pegar esse menos 0,86 e substituir aqui, ó, eu vou encontrar um valor para I1 igual a 0,64, que foi o que a gente encontrou aqui. Beleza? Tranquilinho. Qual o sentido que vocês preferem? Aliás, qual sentido não? Qual método que vocês preferem mais? O da substituição ou do sistema linear? Aí eu acho que vai muito de preferências matemáticas, né? Eu prefiro os do sistema porque é mais simples, na minha opinião. Mais rápido, né? De fazer. Perfeito. Nós temos circuitos com mais de 2 malhas, tá? Então, pode ser que a gente entre aí num sistema com matrizes, né? Para encontrar o valor da corrente, tá? Se eu tiver, por exemplo, 3 incógnitas, eu vou ter um sistema linear com matriz, né? Que vai ser a forma mais rápida de resolver. Porque se eu for fazer por substituição com 3 ou mais malhas, dá certo? Dá, também. É solúvel com 3 ou mais malhas. Vai levar um pouco mais de tempo, tá? Mas também é solúvel. Beleza? Querem fazer mais alguma pergunta em relação a Kirchhoff, a malhas? Ficou alguma dúvida desse circuito, desse cálculo? Eu vou fazer isso, vou transformar isso daqui num PDF e vou postar para vocês lá no Ava também, tá? Não tá assim muito, tá muito estético não, mas ajuda, né? Deu tudo certo aí. Beleza. Professora, a primeira aula remota, né? Eu percebi que quando a gente clica lá no link, né, do YouTube, ela não está liberada. Eu não sei se a senhora conseguiu resolver isso. Olha, eu recebi algumas mensagens, e aí, no momento que eu recebi elas, eu fui lá e fiz uma alteração no vídeo, era para eu colocar ele como não listado, eu coloquei ele até como público, para não ter problema de acesso. Se você puder depois verificar se já está conseguindo acessar, porque aí eu vi que depois que eu mudei isso,
já tinha acessos, sabe? Já tinha pessoas acessando, mas eu não sei se eram vocês ou se eram pessoas, né, que estão lá no YouTube. Depois, se puder confirmar para mim, José Robson, você consegue acessar, tá bom? Tá bom, pode deixar. Obrigado. Depois que você mandou a mensagem lá, você chegou a tentar novamente? Não, eu não tentei por causa do trabalho, né? Mas eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Tranquilo. Depois você me dá um retorno, fazendo um favor. Mas alguém tentou acessar e conseguiu? Aline. Oi. Segunda-feira passada teve uma aula, primeira aula com você, né? Foi. Essas aulas estão contando presença, porque chegou de última hora, eu estava trabalhando, eu nem vi. Não, não tá não, Rony. O que vai contar a frequência para vocês é só aula prática, só do dia 10 mesmo, tá? Aula Aquela do dia 10 de maio? Oi? Eu não ouvi, Rony, o que você disse por último. Vai ter só uma aula prática, vai ser as 4 aulas juntas, porque era 2, né? Marcado em 2 sábados. Vai ser as 4 aulas no dia 10. Vai começar às 8 da manhã, aí vai ter 15 minutos de intervalo entre as 3 primeiras, e a última aula vai começar às 1h30 da tarde, porque vai ter um intervalo maior para o almoço. Tá bom, pelo menos a gente vai passar um dia junto, tá bom. Obrigado. Tempão. Obrigado você. Tá, com Deus. Com Deus também. Eu fiquei de trazer a fórmula, né, Peraí. De trazer a fórmula para vocês O Wallace está falando que não tem como acessar as aulas? Eu não entendi sua pergunta, Wallace. Você fala as aulas práticas ou as aulas síncronas? Que as práticas, elas vão acontecer no dia 10. Vai ficar gravada, né? Você pode assistir depois, tá? Mas vai acontecer no dia 10 mesmo, tá? Imagina. Procurando aqui, pessoal, a fórmula para eu passar para vocês, tá? Para calcular a resistência do cabo, né? De acordo com o material dele, com a variação de corrente, tá bom? Peraí que o meu Ava travou aqui. Parar de compartilhar a tela aqui, né? Só um instantinho. O Ava deslogou.
Aline, Oi. essa aula vai ficar gravada, né? Vai ficar gravada. Ô, Rony, Ah, provavelmente eu consigo postar ela amanhã de manhã. Peraí, agora que eu vi que a câmera não estava me filmando aqui. Eu consigo postar ela amanhã de manhã, tá? Na última aula, o Google fica processando o vídeo e ele liberou para mim, já era 10h40. Então, eu estava saindo aqui da faculdade, que eu dou uma outra aula presencial aqui, depois da aula de vocês. E aí eu cheguei em casa, eu não conseguia baixar o vídeo, sabe? Tava meio complicado e o vídeo ficou muito grande. Aí o Ava não aceitou ele da forma original, então eu postei no YouTube e enviei o link através de comunicado do curso para vocês, né? Mas eu consegui fazer isso no outro dia de manhã e eu vou fazer dessa forma de novo, tá? Amanhã de manhã, assim que o link estiver disponível no YouTube, já vou colocar ele como público para não ter erro, tá? Aí eu disponibilizo para vocês através de um recado comunicado lá, o link do vídeo, tá bom? Combinado, Aline. tá bom, Obrigado. obrigado. Imagina, gente, obrigado vocês. E eu posto o PDF também desse circuito que eu resolvi para vocês, tá? O Arley, foi você que perguntou a fórmula, não foi? Boa noite, Wallace. Deixa eu ver se eu consigo postar a fórmula aqui para vocês no chat, tá? Bom, o que acontece aí? A resistência total, ela é igual à resistência inicial do material, né? Que é da primeiro valor de temperatura que foi passado, que é o R0, multiplicado por 1 mais alfa, que seria o coeficiente de dilatação aí do cobre, da prata, dependendo do material que o cabo for feito, multiplicado pelo ΔT, que é a variação de temperatura, né? Temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então, essa é a fórmula que pode ser usada para resolver a CQA. Tem um valor da variação de temperatura, se não me engano, vai de 20 a 60 graus, né? E é um cabo de cobre, e aí tem o comprimento dele, e eu acredito que é essa questão, não é? Que foi questionada. Depois, se vocês puderem, gente, quem tiver com dúvida nessa questão, manda no Tirar Dúvidas lá, que eu vou respondendo também no particular, tá? Lá para vocês, no Tira Dúvidas, especificamente da questão. Certinho? Pessoal, muito obrigada, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Se eu não falar com vocês antes da prova, desejo a cada um de vocês uma excelente avaliação, tá? Eu espero de coração que vocês tenham sucesso nessa avaliação. E no dia 28, estamos de volta para mais uma aula síncrona. Obrigada, Sandro. Obrigada a vocês, viu, gente, pela presença, pela participação. E no dia 10, uma manhã e uma tarde super produtiva de aulas práticas. Tá? Um ótimo feriado, gente. Aproveita para estudar e descansar, né? Quem não for trabalhar. Tá? Deixa eu ver aqui. Se alguém... Diego? Professora, só vai atrapalhar minhas férias, hein, professora? Eu vou atrapalhar suas férias? Vai, professora. Oh, meu Deus. Vai atrapalhar minha praia. Ah, não, não, de jeito nenhum. Nossa senhora, não. Vou ter que viajar depois do dia 10, porque eu tenho aula dia 10. Nossa senhora, ai, meu Deus do céu. Teve que adiar a viagem, não é possível. Não, mas é algo frutífero, algo bom.
Nada, só. Leva o celular, você assiste a aula lá da praia. Olha que beleza, já pensou? Ah, hein? professor, eu vou estar tomando uísque geladinho na praia. Eu vou Perigoso, né? Perigoso. Ai, ai, ai. Ô, Aline, eu não tô entendendo esse cara ficar contando moeda na frente de pobre. Ai, meu Deus do céu. O cara tá de férias, meu irmão. Agradece, é doido. Ai, 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 vai ser mal. Nossa Né? Senhora. Não, pai. Ai, gente do céu. Obrigada, gente. Parabéns pela aula. Obrigada a E boa vocês. noite. Gente. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Valeu, gente. pessoal. Boa noite a Obrigada. todos aí. Boa noite, professor. Valeu. Boa Boa noite. viagem pro rapaz da férias Falou, aí. pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Com Deus também. Falou, pessoal. Boa noite para todos aí. Boa Pra noite. todo mundo também. Com Deus. Com Deus.